Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRCOchats. Nós hoje daremos continuidade à nossa conversa com o Paulo Gozzi, consultor especialista na área de governança corporativa. Nós vamos explorar as questões que diferenciam comitês de auditoria e conselhos fiscais. O Conselho Fiscal já é um órgão conhecido de muitos anos de todos nós aqui no Brasil. Recentemente nós tivemos, em detrimento de algumas peças regulatórias, a demanda pela criação dos comitês de auditoria. É isso que nós vamos entender um pouco mais a visão do Paulo. Paulo, para começarmos, quais as principais diferenças entre o Comitê de Auditoria e o Conselho Fiscal? Luke, obrigado novamente pelo convite para participar do IRCOchats. A diferença fundamental entre o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria é que o Comitê de Auditoria é um órgão de assessoria ao Conselho de Administração, vinculado ao Conselho de Administração, enquanto o Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização da administração, inclusive do Conselho de Administração, e está vinculado diretamente aos acionistas. O Conselho Fiscal turbinado, Paulo, muito se utiliza essa denominação no mercado, e nós também temos a figura do Comitê de Auditoria Estatutário. E quando nós comparamos esses dois tipos de comitê, como é que eles entraram em cena aqui no Brasil? Nos explique um pouco, por favor. Em um primeiro momento, observamos que o Conselho Fiscal foi utilizado para cumprir as obrigações do Comitê de Auditoria, o chamado Conselho Fiscal turbinado. Nos últimos anos, porém, em função de toda essa onda de compliance, o Comitê de Auditoria tem sido instalado em grande parte das companhias, sendo utilizado em paralelo ao Conselho Fiscal para uma melhor gestão das obrigações e da governança corporativa das organizações. E o que você tem visto em termos práticos, Paulo? Eu digo com relação à coexistência desses diversos tipos de comitês e conselhos. O que você tem visto? Na verdade, o Conselho Fiscal é aquilo que já vem previsto na legislação brasileira há muito tempo, então é aquilo que é mais comum. Porém, a adoção do Comitê de Auditoria vem tomando força nos últimos anos e muitas companhias têm tomado essa iniciativa de estruturar o Comitê de Auditoria como órgão de assessoramento do Conselho de Administração, em especial em função das fraudes e grandes crises que tivemos nos últimos anos envolvendo Lava Jato e outras companhias, onde compliance, auditoria interna e auditoria externa tomaram grande atenção, tanto das organizações como dos reguladores. Em termos de boas práticas, o que você vê como futuro, Paulo, nessa área? Como que esses diferentes comitês e conselhos devem, de forma cooperativa e eficiente, coexistirem nas organizações? O que você enxerga para o futuro? Eu entendo, Luke, que o Comitê de Auditoria vai ser adotado mais e mais pelas companhias, porque é um órgão muito importante de assessoramento para o Conselho de Administração, em especial no momento em que vivemos, onde compliance, auditoria interna e externa tem tomado grande parte da atuação dos membros do Conselho de Administração. Por outro lado, a participação dos minoritários nas companhias vem aumentando e os minoritários têm tomado voz ou querido voz dentro das organizações, de forma que o Conselho Fiscal, que é o órgão de monitoramento que representa os acionistas minoritários, ele deve tomar força e passar a ter uma grande participação na gestão das empresas. Então, de certa forma, entendo que no futuro a gente deve observar cada vez mais as empresas adotando um conselho fiscal, instalando o conselho fiscal, aquilo que era facultativo, e o conselho de administração adotando comitês, vários subcomitês de assessoramento técnico para as funções específicas, em especial o comitê de auditoria, cujas funções envolvem as áreas de compliance, auditoria interna e externa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa com o Paulo Gozzi, a quem eu agradeço mais uma vez pela sua participação.
No próximo encontro, nós daremos um fechamento nesse assunto de governança corporativa com o Paulo. Até lá, não percam o próximo capítulo.